aí, vamos falar então sobre a constelação familiar. Que ela pode ser feita individual, em grupo, e com abordagem para família, né? E também para empresas, na busca de geração de conflitos dentro de empresas, geralmente empresas familiares. A gente consegue fazer uma abordagem bastante terapêutica também dentro das empresas. Então, mas eu vou falar de um modo geral. Então, a constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica que busca identificar e resolver dinâmicas familiares que podem estar causando problemas nos relacionamentos. Embora não seja uma solução definitiva para todos os problemas, ela pode ajudar a harmonizar os relacionamentos de várias formas. E eu vou tentar falar aqui algumas maneiras em que a gente pode estar usando, né, essas abordagens como terapêutica. Quando se é revelado os padrões inconscientes do nosso sistema familiar. Ela trabalha com o que está no inconsciente e revela padrões de comportamentos que podem estar enraizados em dinâmicas dos nossos familiares. Ao trazer a consciência, podemos entender nossas interações e relacionamentos. É muito comum nas famílias a gente perceber algumas pessoas que elas repetem histórias, comportamentos, uma série de situações dos seus antepassados. Muitas vezes as pessoas falam: parece que o fulano, parece que eu estou vendo o meu avô, né, o comportamento dele, a maneira como ele trata, o relacionamento do meu filho parece o meu relacionamento. Então isso é muito comum, as pessoas às vezes repetir. Se for um padrão positivo, parabéns, muito bom. Então exemplificar e a gente conseguir repetir um padrão positivo de um relacionamento dos nossos antepassados, maravilhoso. Mas, na maioria das vezes, esses padrões são negativos. E aí isso traz todo um peso para aquele indivíduo daquela família, né? Em relacionamento, em vida profissional, na vida como um todo. Também promovendo a compreensão empática. Ao visualizar as dinâmicas familiares de uma forma sistêmica, podemos desenvolver empatia e compreensão pelos nossos membros familiares. Isso nos leva à aceitação e a auto-perdão, promovendo a harmonia nos relacionamentos. O que é isso, né? Quando a gente promove a compreensão empática? Por exemplo, eu sou filha adotiva, né? Então aí eu tenho toda uma história que foi me contada na separação dos meus pais biológicos. Porém, esses pais são biológicos. Se eles não existissem, você não estaria aqui, tá? E aí, às vezes a gente culpa, às vezes a gente julga, sem mesmo conhecer a história daquele pai, daquela mãe que nos deu a vida. E muitas das vezes essa dinâmica familiar, tá? Se você compreende que por algum motivo, né, ela teve que tomar essa atitude, eles tiveram que tomar essa atitude, você aceita essa condição, você harmoniza isso em você. E quando você harmoniza isso em você, você aceita, você também faz o auto-perdão desse julgamento que você fez
respeitando toda essa história, e aí assim a sua vida caminha para frente, tá? Então isso é muito comum, entre outros exemplos que a gente pode dar aqui, tá? Pais separados, né? Muito comum, quando a mãe não permite, né, que os filhos vão aos pais, com certeza esses indivíduos terão problemas de relacionamento na vida adulta e problemas financeiros, né? Porque o pai é que leva a gente ao mundo, tá? Então esse é uma abordagem sistêmica. Então quando a gente traz isso para a consciência, a gente compreende essa dinâmica, a gente aceita, respeita e harmoniza, tá? Isso em nós, e a gente consegue caminhar de uma forma tranquilamente para a vida, resolvendo conflitos, né? Então a constelação também nos traz, como eu disse, conflitos profissionais, quando a gente às vezes tem uma profissão, uma escolha profissional que não foi bem escolhida, né? Ou foi escolhida de uma forma sistêmica, olhando para as profissões dos antepassados, né? Dos seus ancestrais, ou avós, pais, é muito comum, né? E chega num certo momento da vida que você percebe que não era aquela profissão que você gostaria de caminhar, tá? E isso gera vários conflitos, e a gente encontra esses conflitos dentro das empresas, a gente encontra eles nas mentorias, né? Que é também o meu trabalho. Então, para que a gente resolva esses conflitos, a constelação oferece a oportunidade de você explorar e resolver conflitos no seu núcleo familiar, tá? Uma forma terapêutica de você resolver, além dos conflitos familiares, né? Você conseguir resolver os seus profissionais também. Principalmente se você foi induzido, ou às vezes obrigado, eu acho uma palavra tão pesada, mas obrigado, né, a escolher a profissão X, porque os seus pais sempre sonharam em ter um filho médico, uma filha dentista, um filho advogado, porque eu tenho um grande escritório de advocacia, né, que tem 30 anos, tem toda uma tradição. Então, se você fizer direito e você fizer um bom trabalho, enfim, você tem tudo pronto para você, né? Isso é muito comum e isso gera muitos conflitos internos, mesmo que inconsciente. Então, a gente pode, com abordagem sistêmica, trabalhar esses conflitos. Empresas familiares que também pedem a sucessão dos seus filhos, né? É muito comum também que os filhos não queiram dar continuidade à empresa dos pais, mesmo elas tendo toda uma formação, né, um sucesso, né? E olhando para a abordagem terapêutica, ainda em resolução de conflitos, as empresas, né, familiares, muitas das vezes pedem a sucessão, né, para que se faça mentoria de sucessão. E nem sempre, né, essas mentorias geram o resultado que os pais querem, ou os avós, né, porque às vezes, ou muitas das vezes, na minha experiência, muitas das vezes, né, de 10 empresas, 2 aceitam a sucessão e são bem-sucedidos, né? E as outras, realmente, os indivíduos não querem, né, tomar a frente da empresa. E isso gera um conflito, tanto para a empresa, como para a família e para o indivíduo também. Então, a constelação ajuda bastante a harmonizar esses conflitos, dessas situações também. Quem não quer, né, restaurar o equilíbrio da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua vida profissional, da sua vida pessoal,
né? Então todos nós buscamos isso. E a constelação visa restaurar o equilíbrio sistêmico dentro da família ou do sistema familiar, né? Reconhecendo e respeitando as ordens ocultas que governam as relações familiares. Isso inclui reconhecer e honrar membros da nossa família que foram excluídos de alguma forma, ou de mortes prematuras, abortos, ou pessoas que cometeram algum crime ou acidentalmente que seja, e de repente foram excluídos da família. Não às vezes excluídos de forma grotesca, né? Tipo, né? Não quero ver mais, tem também. Mas só de você ter excluído do seu coração, quando você não cita essa pessoa, esse nome, ou quando você não se lembra dessas pessoas, elas são excluídas. Um exemplo muito bom, tá? Que está relacionado também a esse equilíbrio, que está muito em alta, inclusive, são o primeiro, segundo, terceiro casamento. Então, se eu não honrar o meu primeiro casamento, a meu primeiro marido, a minha primeira esposa, tá? Se eu não compreender que aquela relação foi importante e essa relação ela é sistêmica, ela já está dentro do nosso sistema, tá? Eu não consigo ir para frente no segundo relacionamento e assim sucessivamente. Então a gente precisa sempre olhar para isso, até porque nós somos melhores no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento. A gente não precisa nem ser de casamento. Quando a gente olha como a gente se comportava no nosso primeiro namoro e quando a gente se comportou no nosso último namoro antes da gente se casar. Os nossos comportamentos são completamente mais maduros porque houve aprendizado dessas pessoas que vieram antes. Então é muito importante que a gente faça esse reconhecimento, tá? Quando há uma separação e esse pai ou essa mãe toma um rumo na vida que às vezes se perde aí dos filhos em algum momento, ou por qualquer que seja o motivo, também consideramos excluídos. E isso traz todo um desequilíbrio para aquele sistema familiar e para aqueles indivíduos. Então, para que a gente se traga esse equilíbrio, a gente precisa restaurar o lugar de cada um no sistema familiar, porque todos nós temos um lugar.